Olá, satisfação recebê-los aqui. Eu sou Liliane Ventura, a direção geral do programa Gente que Fala é do nosso querido jornalista Fausto Camunha. Dentre muitos assuntos que iremos tratar, eu quero dar destaque para a Secretaria de Energia, que completa 3 anos com vitórias. Nota fiscal animal é regulamentada em São Paulo. Senado aprova CPI para Petrobras, Porto e Metrô. Turistas trarão polícia própria para o Brasil na Copa. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos que participam aqui conosco. Ele que é deputado estadual, Feliciano Filho, filiado ao Partido Ecológico Nacional. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Liliane, é um prazer estar aqui novamente. Prazer tê-lo aqui, viu? Também comigo, subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, nosso querido Milton Flávio. Como vai? Tudo bem? Feliz de voltar aqui outra vez, podendo participar dessa bancada importante. Também conosco o delegado aposentado Luiz Carlos Magno, da Delegacia Geral de Polícia Adjunta. Tudo bem? Bom dia, Liliane. Saudade. O advogado criminalista João Silvestre Borro, como vai? Muito bem, é um prazer estar nessa bancada tão conceituada e com essa apresentadora tão elegante, tão bonita. Muito obrigada pelo carinho. Olha, a Secretaria da Fazenda regulamentou a inclusão de entidades de proteção animal para receberem créditos da nota fiscal paulista. A decisão atende à lei, vamos baixar um pouquinho, Raela, a lei, inclusive, né? Da nota fiscal animal de autoria do deputado Feliciano Filho e permite que os órgãos recebam créditos tanto a partir de compras da entidade quanto de doação de notas com identificação de CPF da nota fiscal paulista. Uma vitória, deputado Feliciano? Graças a Deus, eu acho que nesses últimos tempos nós tivemos bastante êxito aí na Assembleia. As 2 leis que eu julgo, as últimas. Primeiro teve aquela lei de Feliciano que proíbe a matança indiscriminada dos animais nos canis municipais, que já está indo para o 17º estado. Depois dessa lei da nota fiscal paulista, ela estende os benefícios, né? É chamada nota fiscal animal. Estende os benefícios da nota fiscal paulista para as entidades de proteção animal, porque a maioria das vezes não tem recursos, né? Ficam dependentes dos recursos do Estado, dos municípios. Então, e agora sim, as entidades já se cadastraram, já estão recebendo os benefícios da nota fiscal paulista. Mas o mais importante, que eu acho que teve uma repercussão tão grande quanto a questão do Instituto Royal, dos Beagles, foi a última lei que nós conseguimos aprovar, o governador sancionou, que proíbe testes com animais. Na área do setor de cosméticos, né? Porque era muito triste, né? Os animais faziam testes terríveis, colocavam ácido no olho dos animais, prendiam a cabecinha deles, era muito triste. Nós conseguimos, deputado, graças a Deus... as pessoas não sabem desses requintes de crueldade, quer saber? Eu aqui quero fazer um pedido ao deputado que já avançou nesse sentido de ajudar os animais através da nota paulista, de dizer que deveria existir uma campanha mais aberta mostrando o procedimento. É verdade. Porque uma coisa é você falar que os animais são usados para determinada coisa, outra coisa é você mostrar como é que funciona. Tem razão. Né? Esse requinte de crueldade que o senhor está narrando aí, inclusive eu coloco à disposição a TV Êxito para, caso haja filmes já prontos para a gente exibir na nossa programação de conscientização, porque tem muita gente que fala assim, o senhor já deve ter ouvido. A gente está desprotegido, fica defendendo animal? Não tem? Gente verdade. Que se rebela, que fala assim, verdade. como é que... Não, porque animal faz parte da sociedade e nós temos que ter, sim, representantes que olhem pelos nossos animais e porque tem requintes de crueldade que são alarmantes, como esse que o senhor estava dizendo agora, repete, o que eles fazem? Tem o test Drise, que chama, que eles prendem a cabeça do coelho, do cachorro, para ele não poder se mexer, prende as patinhas para não coçar o olho, colocam ácido nos olhos dos animais para fazer teste, né, de pele, de córnea e tal. Então ele fica com uma úlcera, então dói demais, ele quer coçar e fica com a cabeça presa, as patinhas presas. Ou seja, né? sessão tortura. Sessão tortura. Eu até vou aproveitar, Viane, já para firmar um compromisso, porque ontem eu passei na Assembleia, tem um projeto de lei que está na ordem do dia para ser votado, que proíbe a retirada de pele de animais para moda, para tudo, quer dizer, proíbe a matança de animais para retirar de pele. Eu não sei se você sabe, mas o Estado de São Paulo só perde para a Argentina na criação de chinchila. Chinchila é aquele animalzinho bonitinho, peludinho, que você compra, dócil, amoroso, que você compra nos pets. E ontem eu passei no plenário da Assembleia como eles são mortos, né? Então eu até tenho as imagens, se você quiser eu trago. Quero muito, de bate pronto. Para fazer um casaco de pele, eles usam umas 20 chinchilas, né? Ele pega o animalzinho, ele
pega no rabo dele, com outra mão ele pega na cabeça, e o animalzinho fica gritando, sabe? Vivo? Vivo, fica gritando, ele puxa e destronca, quebra a cervical do bichinho. Aí ele põe no chão, o bichinho fica lá se debatendo, aí ele vai, pega o outro, puxa, o bichinho fica gritando, porque não pode se defender, coitadinho, né? Então ele tem até é emocionante ver os gritinhos dele, ele fica gritando na mão do cara, ele puxa, quebra a coluna dele, a cervical, e põe e bota em cima, vai botando um em cima do outro. Esse sofrimento... Até a morte? Até a morte, fica agonizando até a morte. Quer dizer, e todo esse sofrimento é por conta da vaidade do ser humano. Existem peles sintéticas... Mas, pelo amor de Deus, que são idênticas, diante disso, por que não sacrifica o animal, então, para tirar a pele? É um absurdo. Por que tem que ser, porque, assim, vivo? Em alguns casos... Que já é horrível, mas seria menos, né? Em alguns casos, eles matam com eletrochoque, né? Tem até ele mostrando também. Só que dizem que a pele vale menos, porque o choque pode queimar e deteriorar a pele. Então, eles preferem a morte mesmo por asfixia, ele acaba morrendo por asfixia, por agonia. Olha, gente, eu aqui já está o compromisso feito, o deputado vai nos atender, pode mandar o filme, a gente vê se está na qualidade direitinho para exibir, e falar que está fora de moda você sacrificar. Como também está fora de moda, e aí eu vou mexer com uma indústria que, inclusive, nós já gravamos um programa que eu quero te convidar, 18 de abril, um programa imperdível sobre veganismo. Você sabe o que é veganismo? Veganismo é aquelas pessoas que são adeptas ao vegetariano, são vegetarianos, não comem carne, né, de uma espécie. E o veganismo é que, além de não comer carne, eles não fazem uso de nada que tenha vida animal. Sapato de couro, bolsa de couro, casaco de couro, nada. Eu também não uso nada de couro. Não. E aí eles me trouxeram filmes que eu vou mostrar para você. O que está sendo feito, inclusive, para que essa criação em massa aconteça, para que chegue o frango aí na sua panela, que chegue a carne. Eles cortam, um minutinho só, eles cortam o bico, viu, do animalzinho, porque como eles ficam todos confinados, eles cortam o bico dos pintinhos para que eles possam crescer. Como o confinamento é muito juntinho, eles com o bico, eles picam um outro e causa até morte, machuca. É debicagem que chama, eles fazem. Debicagem para que eles, mesmo que biquem o outro, por causa do espaço de defesa, porque eles estão ali confinados, né? Então, assim, até o frango já saiu da minha panela, a carne já saiu da minha panela, estou aqui admitindo, porque uma coisa é cadeia alimentar. Sem dúvida. Né? Que aí você vê o boi crescendo, o boi cresce lá, chega um determinado momento que ele vai ser abatido, não é? Porque é cadeia alimentar. Outra coisa é fazer esse animal sofrer. Que tipo de carne que você está ingerindo aí? Esse animal sofrer, que é a base de sabe de quê? Agora de milho, que eles estão botando nos animais para eles engordarem mais rápido, para o abatimento mais rápido. Então, assim, estudo. A TV Êxito vai mostrar para vocês, tá? Através do programa Gente que Fala e na nossa programação. E você vai poder nos acompanhar. Eu só queria dizer que, bom, em primeiro lugar, essa questão da nota fiscal paulista, as pessoas... esse já foi um bom plano do governo, porque levando as pessoas a exigir nota, melhora a arrecadação. Agora, deputado, esse tipo de notícia, eu tenho uma preocupação e provavelmente o senhor deve estar ouvindo os setores que definitivamente da ciência e da pesquisa que em determinado momento ainda carece de... Antes de chegar a nós humanos, alguns medicamentos e remédios e drogas precisam antes passar por animais, Liliane, sem qualquer conotação de maldade, mas como pré-requisito para que se tenha toda a sua cadeia de produção chegar a nós humanos sem a capacidade de causar dano. O senhor está falando da comunidade científica. Isso. Então, por exemplo, passado recente, devido a esse tipo de notícia, aquelas pessoas que invadiram e soltaram aqueles cães, acho que é Beagle, nome assim parecido, e sabe-se hoje que cientistas perderam ali mais de 15, 20 anos de pesquisas e que não se poderá recuperar aquela informação com um dano fantástico para a comunidade científica. Então, é preciso não fazer terrorismo e, de fato, separar o que é, por exemplo, para cosmético, o que pode ser relegado, entendi. Quanto à pesquisa deputado. E aí? De fato necessária. Eu queria, com todo respeito, obviamente, discordado, né, do nobre colega aqui
programa, dizendo o seguinte: vamos fazer, como separar essa questão. Em primeiro lugar, esse projeto que nós aprovamos aqui, sancionado pelo governador, que ele proíbe testes com animais na área de cosméticos. Para você ter uma ideia, a União Europeia já está proibido isso há muito tempo, Israel, África, Israel e acho que Índia também. Enfim, isso é uma tendência mundial, essa questão, até porque não existe a menor necessidade. Agora, indo para a questão até do Instituto Royal, ao qual o senhor se referiu, na verdade, existia muita irregularidade dentro daquele órgão, né? Lá tinha verba federal e não tinha prestação de contas nenhuma. O que acontece é o seguinte: é o dinheiro que move tudo isso. Uma pessoa vai montar um laboratório, um estúdio, o que ele coloca? Coloca câmera, coloca computador, coloca tudo isso. Quando a pessoa montar um laboratório de pesquisa, a primeira coisa que ele faz é botar bicho lá dentro. Porque existe muito dinheiro que envolve essa questão. E assim, hoje nós sabemos, eu não vou me alongar, porque senão isso aqui daria um programa inteiro para discutir sobre isso, mas assim, hoje nós sabemos que o organismo do ser humano, ele responde, e do animal, frente ao mesmo estímulo, ele responde infinitamente diferente. A maior prova disso é a talidomida, que testaram animais, quando no caso do ser humano, a tragédia que deu. Então nós sabemos muito bem que temos outros projetos que já estão tramitando na casa, mas eu não vou me alongar nesse tema, mas eu quero dizer assim, a maioria dos testes são desnecessários. A maior prova disso, para encerrar, a própria FAPESP, a partir da Fundação do Estado de São Paulo, a partir do momento que ela passou a cobrar pelo uso das cobaias, os experimentos caíram em mais de 50%. Então isso mostra que está havendo uma banalização do sofrimento da vida dos animais. Perfeito. Ele é médico, ele está aqui como representante da Secretaria de Energia, já vai falar sobre isso, mas eu quero saber, enquanto médico, qual é a sua visão, doutor Milton Flávio, sobre o que nós estamos tratando aqui? Olha, eu vou me outorgar o direito de falar com uma certa propriedade, porque mais do que médico, eu sou um professor de medicina. E durante muitos anos fui professor de uma pós-graduação em cirurgia experimental, que você usava animais. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser muito diferenciada e analisada com muita tranquilidade, porque todos aqueles que querem defender a sua tese, em muitos momentos, se perdem completamente. É só ver ontem, por exemplo, a reportagem que foi feita pela Rede Globo, mostrando que em estudos de rato você está conseguindo recuperar ou rejuvenescer o timo, que é um órgão que envelhece precocemente, existe na infância, fica aqui no mediastino, e que eventualmente a partir dessa descoberta você pode talvez conseguir regenerar outros órgãos, alongando a vida do ser humano. Não há possibilidade de que você faça pesquisa científica sem animal. Não. Isso é conversa mole, desculpa. Não há possibilidade, não se substitui animais em testes. São diferentes, mas ao longo da vida, todas as vacinas que nós temos hoje foram testadas em animais. E nenhuma vacina será testada no ser humano antes de ser testada em animal. É diferente do que acontece, que o Feliciano está dizendo. O que você não pode fazer é maltratar o animal, é tratá-lo de maneira inadequada. Agora, não dá para você falar em pesquisa científica avançada, sobretudo na área médica, se você não tiver o concurso de animais. Agora, existem, nesse campo, comissões de ética, e hoje, numa universidade, você não aprova uma pesquisa sem que antes passe por um conselho médico, ético, que defina se aquilo que você vai fazer deve ser feito, se pode ser feito daquela maneira ou se há uma maneira mais digna de tratar o animal. Então, eu acho que é muito importante isso. E concordo, lá em Sorocaba, o problema não era a pesquisa, era o maltrato que você aplicava nos animais. Se, eventualmente, e é possível que tenha se perdido produtos importantes para a pesquisa, os cientistas deviam também ter tomado esse cuidado. Se são cientistas, deviam ter se preocupado com essa questão. Pode falar, Feliciano. Eu queria só dividir esse assunto em três. Eu acho que assim, em termos de necessidade, a área de cosméticos, obviamente, a necessidade não tem a menor razão. É zero. Na questão de ensino, tem um projeto, um PL meu tramitando na Assembleia, que veda isso, não é que veda, restringe na área do ensino e educação. Mais de 70% das universidades dos Estados Unidos já não fazem mais, não utilizam mais os animais na área de ensino e educação. Inclusive tem depoimentos de cirurgiões famosos, renomados, que dizem, inclusive, dispensam essa prática e tal.
eles apostam mais naquele estagiário que auxilia na cirurgia, tudo. Ele diz que a textura é diferente. Se acontecesse com ele preferia esse do que uma pessoa que tivesse testado demais. Enfim, isso é uma tendência mundial. Agora, na questão que o Dr. Milton disse agora, que é de medicamentos, tudo isso, que existe uma necessidade um pouco maior, mas existe também, aí nós concordamos, com os excessos, não é verdade? Então, a própria FAPESP, a maior prova disso, que os 50% estava sendo estavam banalizando a vida dos animais, porque 50% pararam de usar a partir do momento que passaram a cobrar pelo uso das cobaias. Então, é importante salientar essa questão. Então, nós estamos caminhando, a ciência tem que avançar, e também não podemos esquecer do que move toda essa questão de biotério. É muito dinheiro, então é uma cadeia inteira que trabalha em questão de biotério, desde os animais, atendimento. Então, eu volto a insistir, com todo respeito, admiração do meu amigo e ex-colega aqui da Assembleia, o Dr. Milton, mas existe uma parcela muito grande de dinheiro que norteia e incentiva essa questão de testes com animais. Isso pode ser diminuído em muito. Olha, muitos não querem tirar a carne do cardápio, mas às vezes a evitam pela saúde. O meio ambiente e o abate de animais, no apoio ao vegetarianismo de meio período. A campanha que mais cresce é a Segunda-feira Sem Carne, que por aqui já tem até um projeto de lei do deputado. Feliciano, que maravilha! Ele fica quietinho, ele só espera falar dos animais. Que querem instituí-la em locais ligados a órgãos públicos de São Paulo, exceto hospitais, que maravilha! É verdade, essa onda está vindo já. Paul McCartney começou isso lá na Europa. Inclusive, ele tem um ditado dele que diz o seguinte: se os frigoríficos fossem de vidro, o mundo seria vegetariano. Tal a crueldade, o grau de crueldade que os animais são submetidos, né? Eu, inclusive, quando eu faço minhas palestras, eu passo um videozinho pequenininho, de 3 minutos, só para mostrar. Manda para mim. Manda para mim. Raramente, Viane, eu consigo, quando eu consigo converter menos, são 2, 3 pessoas. Eu já fiz uma palestra em Pouso Alegre que 7 pessoas se converteram ao vegetarianismo no final da palestra. Eles se converteram, e mais 2 por tabela, que são os casais. Mas não está igual o Roberto Carlos, não, né? Não, que tem o seu preço. Pelo amor de Deus, não tem, não. Isso aqui é um segredo do Feliciano. Ele vai dizer que é mentira minha. Mas diz que ele quebrou todos os discos que ele tinha do Roberto Carlos. Eu era um fã incondicional, agora fiquei abalado. Mas, Viane, voltando ao tema, é o seguinte: para você ter uma ideia do alcance desse projeto de lei, se Deus quiser, a gente vai conseguir aprovar na Assembleia, todo órgão ligado ao Estado, desde refeitórios, restaurantes, lanchonetes, o Bom Prato, né? Só o Bom Prato, em um dia, economizaria a vida de 40 bois, só em um dia, né? Isso oferece o quê? A oportunidade de, nas segundas-feiras, ter um cardápio alternativo, até para que as pessoas possam experimentar. Eu como tudo de soja, sou vegetariano há muitos anos, eu como tudo de soja, e é incrível que você não percebe, é até mais gostoso do que você comer a própria carne, né? E eu acho que essa questão está muito ligada, não só à questão da crueldade, que por si só já justificaria tudo isso, né? Tem até um vídeo na internet que eu nunca esqueci, de uma vaca correndo atrás do bezerrinho que o caminhão estava levando, e ele berrando, né? Ela se enroscou na cerca e tal. E eu tenho alguns animais que a gente salvou da morte, aí eu vejo o carinho que eles têm um pelo outro, um lambendo a carinha do outro, sabe? É um amor, que é o mesmo amor que a gente tem pelos filhos, né? A única diferença é que eles não podem se defender. Deputado. Então, eu digo... Eu como vaca porque ela se alimenta de grama. Portanto, estou dentro da cadeia produtiva. Não vou concordar de jeito nenhum, não. Eu penso que é o seguinte, esses animais... Lá no Gênesis, Deus disse assim: pega, mata e come. Eles, boa parte deles foram criados na natureza para o sustento do homem. Não é verdade. Existe hoje, eu tenho, é que não vai dar tempo, obviamente, mas tem citações que dizem o contrário, que Jesus é vegetariano. Não vou entrar nessa. Mas você é a favor da crueldade? Não, crueldade não, mas tem que matar e comer para sobreviver. E a criação em cativeiro? Mas dá para matar o gado sem crueldade. Eu nunca vi. Aonde que tem isso? Opa, eu não conheço. Eu já fui matador, rapaz. Uma pancada só bem no centro do frontal. Isso, não tem crueldade. Isso não é verdade. E são cortados vivos, tanto é que até por conta para o sangue poder sair do organismo. E tem nesse vídeo, inclusive, do Instituto Nina Rosa, todo mundo pode acessar e ver, A Carne é Fraca, mostra, inclusive, quando eles entram, né, na região de abate, na hora que eles entram, quando eles sentem o cheiro do sangue, ou percebem que vão morrer, eles começam a voltar para trás, começam a dar ré e dão um choque neles, entram. Até tem uma imagem que até na noite, quando eu vou rezar, eu lembro dessa imagem, ficou fixa na minha mente.
a expressão deles caído no chão esperando para ser cortado. E tem até um veterinário que é conhecido nosso, que trabalha no abatedouro, ele estava dizendo que, porque eles dão uma pistola, é uma sequência, tem um prazo, para, né, é uma linha de montagem, né? Então o boi entra, eles dão a pistola, então o boi vira, pega no olho, né, nem pegou na cabeça, só que ele nessa hora ele já está de ponta cabeça, o outro já está cortando. Diz que à noite ele sonha com os berros dos animais sendo cortados vivos, enfim. É uma crueldade absurda, mas sem contar a questão da crueldade, eu fui a primeira, acho que a única pessoa da Rio+20 que foi defender lá a questão dos malefícios da pecuária de corte na água do planeta, né? Nós sabemos que temos aí água virtual, né, que é a água que vai nos produtos que são exportados, e sabemos também que se o Brasil inteiro hoje se tornasse vegetariano, nós acabaríamos com o sofrimento de apenas 30% dos animais, porque 70% são exportados para os Estados Unidos, Europa e Canadá. Agora, veja bem, por que o Brasil é campeão mundial em exportação de carne? Porque é o único país do mundo que não computa no preço da carne o custo ambiental. Que outros países fazem isso. Se computasse o custo ambiental, e eu digo o seguinte, nós temos hoje uma grande empresa, né, talvez a maior do mundo, que é financiada, tem 30% do nosso dinheiro, que é o dinheiro do BNDES. E sabemos que pela legislação, qualquer empresa que tenha, que trabalhe ou com trabalho escravo, ou degradação do meio ambiente, o Ministério Público tem que agir, porque não pode ter dinheiro público, né? Infelizmente, estão fechando os olhos para isso, essa empresa está crescendo, todo mundo sabe quem é, não vou citar aqui, mas, e aí existe o quê? Essa questão da água, eu vou tentar ser mais breve, Viane, porque é o seguinte, hoje, sabe-se que para se produzir 1 quilo de qualquer alimento, em média, vamos falar em média, nós gastamos por volta de 300 litros de água, 250, 300 litros de água. Para se produzir 1 quilo de carne de forma direta, é por volta de 5 mil litros de água. De forma indireta, se contarmos a soja, o conteúdo da soja, do milho, etc., pode chegar a 100 mil litros de água. Então, peraí, para carne... Para carne, de forma direta... 1 quilo... 1 quilo, 5 mil litros de água. 5 mil litros de água. Para os vegetais? Em média, 250, 300, depende do vegetal, do alimento, né? Para resumir. Nós gastamos, então, 5 mil litros de água de forma direta. Indireta, pode chegar a 100 mil litros de água. Por isso que é chamada água virtual. Então, eu sempre digo que por conta do enriquecimento de um grupo empresarial brasileiro, nós podemos estar decretando a futura sede e fome do povo brasileiro, para enriquecer alguns. Por isso que o Brasil é campeão de exportação, porque realmente não computa esse custo ambiental. Que chega a uma ordem de quanto em outros países esse tributo? Não é questão do tributo, é questão do custo operacional. É do custo operacional. Deputado, só para terminar, doutor, nós temos hoje, no Brasil, a quantidade de cabeça de gado, hoje é maior, supera a população humana. Nós temos mais cabeça de gado do que lógico, nós temos mais de 200 milhões de cabeça de gado. E com isso, nós sabemos que 70% do aquecimento global, né, é por conta de desmatamento e emissão de gás metano. Então as pessoas estão derrubando áreas para pastagens, para colocar boi. Então, além disso propiciar um efeito global, tem emissão de gás metano. Agora, não daria tempo, obviamente, eu entrar num debate com meu querido amigo aqui, que é médico, que hoje eu tive um debate na Assembleia Legislativa com um médico sobre isso, sobre a questão da importância, até saiu na Folha, saiu no Estadão esses dias, a diminuição do consumo de carne, está no Brasil, no mundo inteiro, está diminuindo, mostrando os malefícios que tem para o organismo. Tem até eu tenho certeza que o senhor conhece, o Dr. Pontes, um dos maiores gastroenterologistas da América Latina, considerado o 3º do mundo, vegetariano, e ele elencava os 20 motivos, ele dizia que nós não somos carnívoros. Não dá tempo agora, eu vou respeitar aqui. Dá outro programa. Mas dá outro programa para a gente debater sobre isso, viu, Liane? Mas muito obrigado. Pedir aqui, parem de comer carne, por favor. Não, eu ia fazer uma brincadeira. Hoje eu estou aqui incomodado nesse momento, né, e constrangido, porque eu estou fazendo um regime. Estou fazendo um regime da proteína. Eu só estou comendo proteína faz 2 meses, né? Já perdi 9 quilos. Mas, de qualquer maneira, existem essas questões, né? Acho que a gente não pode ser maniqueísta, né? Ou é ou não é, né? Veja bem, é bíblico, né? Se fazia sacrifício de animais para Deus, né? Então, essa coisa, né? Controvérsia, eu sou a favor. Eu não concordo com isso, não. Eu sou a favor do consumo da carne, não sou a favor do que está sendo feito para que possamos ter o consumo. Exatamente. O que eu acho, assim, o que eu acho é isso. Você tem que ter
levar em conta, né? Existem culturas, existem países que comem animais, macaco, cachorro. Quer dizer, eu estou colocando. E são questões culturais, como existiam aqui índios que eram antropófagos, comiam, eram canibais. Quer dizer, eu estou só colocando isso para dizer o seguinte: essa é uma questão complexa. Agora, o que me parece unanimidade, é que não há nenhuma razão, seja pela necessidade do consumo da carne ou da proteína, seja para a experiência científica, que você, para que esse uso aconteça, você judia os animais. Existem métodos hoje que permitem você fazer o abate. Né? Eu fui secretário da Saúde e interrompi, ou melhor, interditei o matadouro de Botucatu, porque naquela ocasião eles não tratavam os seus animais de forma adequada e, ao abaterem os animais, não usavam técnicas que me parecessem adequadas. Deputado, eu fiz a interdição. Então, eu acho que são questões diferentes. Olha, eu tenho 5 minutos para terminar e tem telespectador para participar rapidinho. Rebeca do Cambuci, deputado Feliciano, o que o senhor fala aí a respeito dos rodeios? O que tem sido feito? Tem um projeto meu também na Assembleia que restringe, né, também a utilização daqueles objetos em rodeio. Sedem, esporo, ou seja, se não colocar os objetos, os animais não pulam. Nós somos a favor da festa country, né, mas nós somos totalmente contra judiar dos animais, porque realmente eles sofrem. Não faz cócega, não, eles sofrem. Nós somos contra. Tem um PL que regulariza essa questão do Estado de São Paulo que está tramitando. A Maria do Socorro da Vila Guilherme, olha só essas expressões, hein? Fui tratada como um cachorro. Isso não se faz nem com um cachorro. Né? Tem razão, eu acho que muita gente coloca o nome dos seus, um cachorro, eu dei nome de Feliciano, dei nome de Feliciana, eu me sinto muito honrado, muito lisonjeado com isso, eu adoro, eu gosto muito. Muito bem. Agora, muito cachorro que são muito melhor tratados do que seres humanos no Brasil. E são melhores que muitos seres humanos também. Também. Também tem isso. Por que é tão difícil para a Assembleia Legislativa Paulista abrir uma CPI para investigar os problemas, hein, Feliciano? Eu não sei de quais problemas ela se refere aí. Até porque ontem foi aprovada uma CPI da oposição para investigar o governo de São Paulo. Então. O de Sapopemba, Carla, deputado Feliciano, eu apoio a nota fiscal animal. Parabéns pela iniciativa. Nunca mais usaria-se as opções de cosméticos que foram testados em animais, mas a dificuldade de encontrar esses produtos é grande. Como é que a gente pode fazer para achá-los? Tem algum site? Tem uma outra lei minha que está tramitando também na Assembleia, aliás, foi vetada pelo governador que estava na transição, o Goldman, que ele estabelecia, foi vetada por esse governador, que ele dava a lei da rotulagem, que obrigava as empresas a colocar no rótulo se aquele produto tinha origem em animais ou se era testado em animais. A gente vai derrubar o veto, porque aí sim todos os produtos terão que ter a composição, e isso é um direito, inclusive, que está no Código do Consumidor. A gente vai derrubar, para poder derrubar o veto, você poderá escolher aí os seus produtos com tranquilidade. Sem polemizar, mas polemizando, né, provavelmente o veto a essa lei foi por uma questão de entendimento constitucional, né, que essas questões que regulam essa área é federal. Né, quem estabelece regras para o que deve ser rotulado, o que deve ser informado, né, não pode ser estadual, é uma definição federal, embora a iniciativa seja maravilhosa. Eu quero, mais uma vez aqui, com respeito, discordar do meu colega Milton, porque é o seguinte, essa lei é totalmente constitucional, foi um erro da assessoria do governador, não do governador, que ele está atento a essa questão, sancionou com muita tranquilidade a lei dos cosméticos, mas foi um erro da assessoria, porque essa lei é totalmente constitucional, porque ela espelha num direito do consumidor, que é o Código do Consumidor. A lei do consumidor, entendi. Exatamente. Ainda que venha de lado, você vê que lei tem várias nuances, né? Muito bem, acabamos. Que pena. Eu ficaria muito mais aqui com a participação do deputado Feliciano, também dos demais amigos da mesa, com o doutor Milton Flávio. Doutor Milton, quero também sou no programa de saúde, estou com saudade, viu? Ele que como deputado aí, garantiu a você a vacinação do idoso aí, você que tem mais de 60 anos. E o diagnóstico precoce e gratuito do câncer de próstata. Isso, você sabe o que é isso? É um grande homem, né? Também obrigado, doutor Luiz Carlos Marcos, que segue aí com as suas palestras. Palestras e meu lema, quem se ama não usa drogas. Muito bom. Isso aí. E também o João Silvestre Borgo, que esteve aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção, viu? Obrigado. Gente que fala, tem a direção-geral, jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, Soneildo Neres e Cléo Rodrigues. Na técnica, Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Luiz Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.